Bom, pessoal, bom dia. Hoje vou falar de novo sobre Israel, porque Israel nunca perdeu, tá? Fiz até uma colinha aqui para eu não me perder e não prolongar muito o vídeo. Então vamos lá. Vou falar o porquê. Primeiro, aquele grande Sun Tzu chinês da arte da guerra diz: entre famosas instruções numa batalha, não encurrale o inimigo, deixe sempre uma saída, senão não restará outra saída a não ser se defender, ou seja, lutar até a morte, pelas suas próprias vidas. Então cada soldado inimigo encurralado valerá por 10 dos seus. Bom, Israel é cercado por inimigos por todos os lados. Todos os países que cercam eles são inimigos declarados, que querem simplesmente exterminá-los. Eles não querem judeus naquela área. Eles querem a terra deles para formar um Estado árabe completo. Então, só resta a Israel se defender atacando. O primeiro conflito entre os israelenses e os palestinos ocorreu um dia após sua declaração de independência em maio de 1948, 3 anos após o fim da Segunda Guerra. Egito, Jordânia, Iraque, Síria, Líbano, Arábia Saudita e Iêmen invadiram Israel com mais de 60 mil soldados e cercaram Israel por todas as frentes. Essa foi a primeira guerra árabe-israelense, que terminou um pouco mais de um ano. Israel devia ter, acho que uns 300 a 600 soldados para combater naquela época. Ele tinha acabado de se estabelecer como Estado um dia antes, né? Ainda não estava bem organizado, que terminou com cessar-fogo entre todas as partes envolvidas. Israel saiu vitorioso por ter resistido diante de tamanha força agressiva de 8 países e ter sobrevivido. Depois veio a Guerra de Suez, 1956, quando ao lado da Inglaterra e França, Israel lutou contra o Egito na região do Canal de Suez. Apesar das duas nações europeias não ter se dado bem nesse conflito, Israel, com sua pequeno efetivo, desmanchou qualquer pretensão de invasão dos egípcios. Em 1967 veio a guerra mais curta da história de Israel, a Guerra dos 6 Dias. Durou 6 dias. Até hoje ela é estudada por exército de todas as nações do mundo. Mais uma tentativa de eliminar os judeus. Se na primeira vez tentaram com 60 mil e não conseguiram, dessa vez o efetivo mais que dobrou, pois Egito, Síria, Jordânia e Iraque mandaram 240 mil soldados, encurralando mais uma vez Israel. Não teve outra alternativa senão atacar primeiro. Começando com a Força Aérea de Israel, um bombardeio contra 3 horas de bombardeio contra aeroportos militares da força do Egito, destruiu praticamente toda a força egípcia. Os caças do Egito ainda estavam no solo, foram destruídos no solo, em hangares, em pista, nenhum conseguiu decolar. Parece até coisa de filme. E atacaram também a Síria e a Jordânia. A ONU pressionou pelo fim do conflito. Israel sabia que não podia demorar demais, pois outros países poderiam acabar querendo entrar no conflito. E com menos de 100 mil soldados, Israel saiu mais uma vez vitorioso. E ainda conquistaram as colinas de Golã, que era da Síria, além de territórios do Líbano, Cisjordânia, Jerusalém Oriental, Faixa de Gaza e Monte Sinai. Israel ampliou seu território. Se eles tivessem ficado quietos no lugarzinho deles, não teria perdido, né? Em 1963 ou 73 teve a Guerra do Yom Kippur.
esse Yom Kippur é um feriado deles muito importante, tipo Natal para nós, ou Páscoa, é religioso, onde até a maioria dos soldados são dispensados para poder comemorar, rezar, então eles ficam com a guarda meia baixa. E sabendo disso, o Egito convocou os outros países de novo para atacar Israel de novo. Como pegaram eles de surpresa, esses territórios, especialmente as colinas de Golã e Monte Sinai, voltaram a ser disputados com a invasão do Egito e Síria. Inicialmente eles recuperaram parte desse território, mas num conflito que durou apenas 20 dias, Israel ganhou força e atingiu em cheio seus inimigos, tanto que avançou ao ponto de ficar a 40 quilômetros de Damasco, capital da Síria. Novamente Israel saiu vitorioso. De lá para cá, outras excursões militares e conflitos de menor escala, escaramuças aconteceram, mas em nenhum deles Israel saiu derrotado. Isso prova que realmente eles são o povo de Deus, que Deus está com eles. Porque um país, né, com uma população de 10 milhões de habitantes vencer até 8 países, sendo que eu não sei se foi até da Yom Kippur ou se foi no outro, sei que teve um conflito que além desses países que eu citei, Cuba também mandou soldados para ajudar e eu acho que a Rússia também. E os chineses também apoiaram, porque os comunistas odeiam judeus, né? Porque odeiam religião. Aliás, não só judeus, né? Cristãos também. Mas mais judeus, porque os judeus são foda. O país é tão poderoso militarmente, suas estratégias contam muito nesse sucesso. E até as adversidades servem de ajuda. Como Israel faz fronteira com todos os países inimigos e sua única saída é o mar, recuar não pode ser uma opção. Os soldados também têm uma boa dose de liberdade para tomar as próprias decisões nos momentos mais cruciais. Claro que também contam com equipamentos bélicos de altíssima qualidade. Isso quer dizer o quê? Eu vou dar um exemplo. Segunda Guerra Mundial, a Alemanha. A Alemanha era para ter ganhado, tá? Era para ter vencido todo mundo. Você pode perguntar para todos os generais de qualquer país, eles admiravam o exército alemão, porque eles tinham excelentes generais, muito capazes, muito inteligentes. Só que eles eram controlados por rédea curta, ou seja, tinha que ser feita à vontade de Hitler. No começo, por que a Alemanha conseguiu vitórias, a tal Blitzkrieg, que é invasão relâmpago, que chegou até na França facilmente, sem muito esforço. Eles avançaram, que a Inglaterra sozinha temia o pior, queria muito a entrada dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, não, o presidente Roosevelt, ele queria entrar, mas o povo não queria. O povo naquela época tinha uma mentalidade de não se envolver em nada, e eles consideravam aquela uma guerra europeia, que eles não tinha nada a ver com aquilo. Por sorte e azar, é azar porque muitos morreram, né, no ataque a Pearl Harbor, a opinião mudou. Aí os americanos queriam, a população queria a entrada do país na guerra. Aí nasceu os Estados Unidos intervencionista, que até hoje, que antes eles não eram, não gostavam de intervir. Então o que acontecia? Hitler começou a querer dar palpite. Ah não, eu quero que ataque ali. O general, não, mas aqui, não, mas eu quero ali. Não, segura. Vocês podem ver, tem até filmes. Eu esqueci o nome do lugar. Tem uma região lá, né, as Ardenas, é uma outra região lá que o exército